Bom, bom dia a todos. Bom dia. É com muita satisfação que estamos aqui. Agradeço muito o convite que o Sr. Cara e todos vocês nos permitiram, né, nos honraram estarmos aqui presentes para transmitir um pouquinho do que sabemos a respeito do direito dos idosos e também sobre questões que são também do interesse dos idosos. Infelizmente, no país, aliás, no Ocidente, poderia dizer, há uma desvalorização do idoso. E isto decorre pelo contexto social que vivemos. E vou explicar isso mais daqui a pouco. Eu gostaria também de apresentar o meu sócio, Dr. Diego Trencato, que pode se apresentar. Bom dia a todos. Algumas pessoas... Ele disse que ia apresentar, né? Ia apresentar, eu acabei. Sou advogado há mais de 20 anos, milito no direito de trabalho previdenciário, civil e societário. Estou na Ascensos, sou advogado da Ascensos também, há 12 anos. Sou conselheiro deliberativo junto com o Sr. Walter. Estamos lá na luta, a gente defende lá os participantes assistidos, né? E estamos aqui trazendo uma proposta para a BAS, que eu entendo como muito boa, na defesa exatamente das pessoas em quem a gente está acostumado a defender e que a gente briga para elas. Por favor, nós pertencemos a um escritório, que chama-se Maciel Magalhães, que é um escritório que é especializado inclusive em direito previdenciário. Nosso trabalho é muito focado no direito dos idosos, também no aspecto de saúde e tributário e também no aspecto de sucessões, que é algo que também é do interesse dos idosos, uma preocupação cada vez mais crescente com como deixar o patrimônio para os herdeiros, ou seja, como o idoso pode, de uma forma segura e tranquila e também vantajosa, poder ali passar para os seus entes queridos aquilo que ele construiu tantos e tantos anos. Também nós trabalhamos nesse aspecto. E quando nós vamos adentrar nas lâminas sobre os direitos previdenciários dos idosos, questões relativas a sucessões, como uma forma interessante, sucessão patrimonial, e também vamos falar sobre questões que são do cotidiano do idoso, para que ele possa ter uma vida juridicamente mais sossegada. Antes de tudo, eu queria apenas introduzir um fato importante, que é o seguinte: nós somos naturalmente contemporâneos porque vivemos no mesmo contexto histórico. E o que se tem verificado hoje em dia é que, diferentemente do que existia no passado, em que havia uma gerontocracia, ou seja, os idosos que dominavam o mundo, tanto que nas tribos ou nas civilizações, até na Bíblia fala isso, quem eram aqueles que dominavam o mundo, em regra eram os idosos, que chamavam de anciãos. O que nós vivemos hoje é uma subversão a esta ordem da história da humanidade, em que vemos que os mais jovens que estão dominando o mundo. Exemplo, Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, do Facebook e tantos outros que estão ali, liderando estes processos. A gente vê que, por exemplo, os líderes mundiais, a rigor, têm menos de 60 anos. Vemos o caso, por exemplo, de Barack Obama. Então, isto significa o quê? Infelizmente, aqueles que efetivamente detêm a sabedoria, o conhecimento e o acúmulo de experiências estão sendo deixados de lado, o que é um absurdo, uma subversão da ordem natural das coisas, porque na realidade o que se tem de ter é o respeito àqueles que já estão numa fase mais avançada da vida, porque eles trazem consigo todo o acúmulo de conhecimento ao longo desta vida, E naturalmente, isto se não for feito por um comportamento espontâneo, que infelizmente não se verifica, e não falo só aqui no Brasil, mas eu falo no Ocidente como um todo, em que o idoso infelizmente não é valorizado nos seus direitos,
exemplo disso, nós vemos a constante violência que se pratica contra os idosos, inclusive, e aí é preciso tomar muito cuidado e ficar muito atento a isso. Não é só a violência física, é também a violência financeira. Porque o idoso ele tem uma renda estável, que é sua aposentadoria. E, infelizmente, algumas pessoas, sabendo disso, elas acabam tentando levar vantagem. Sejam pessoas de fora, ou seja, terceiros, né, no meio de fraudes contra o idoso, infelizmente ainda acontece bastante, e seja, inclusive, familiares, que muitas vezes, usando de chantagens emocionais, né, fazem com que o idoso, sem querer, ou seja, se você pratica um ato sem querer praticar este ato, ou seja, contra a sua vontade, você está sofrendo uma violência. E o idoso acaba tendo que dispor de seu patrimônio para satisfazer as vontades daquelas pessoas mais jovens. O seu Caio, não vou dizer o nome, obviamente, que ele não nos disse, mas narrou que um fato, agora há pouco, muito interessante nesse particular, né? Um idoso que tem uma renda de R$26 mil e que foi obrigado a dar metade, né, seu Caio, para cada um dos filhos. Eles é quem sabe que para ir a um restaurante tem que pedir dinheiro para um dos filhos para almoçar, porque ele não tem mais nada. Imagina, ele trabalhou a vida inteira, graças ao esforço que ele teve, ele conseguiu o patrimônio que teve, a renda que teve, a aposentadoria que teve, que é direito dele, e teve que abrir mão compulsoriamente, contra a sua própria vontade, para que os filhos pudessem utilizar esse patrimônio. Pessoas que, pelo que eu vejo, são pessoas que são capazes, ou seja, têm condições, assim como o pai, de constituir um patrimônio, uma renda por si sós. Ou seja, com base no próprio trabalho. Mas como é que os filhos pegaram esse dinheiro do pai? Bom, aí eu não sei os detalhes. Não, ele aceitou, ele tinha uma dificuldade. Ele foi, inclusive, secretário de Educação do Distrito Federal, foi meu colega contemporâneo, terminamos junto. Ele concordou? Não, inicialmente ele concordou, mas agora ele não tem mais alternativa. Ele anda de cadeira de roda, os filhos para sair com ele de cadeira de roda não vão, tem que pegar alguém para ir lá e tal. Até para ir no médico, uma vez ele ligou para mim, eu fui lá pegá-lo para levá-lo no SARA. Você vê, é uma situação. Mas ele não leva isso. Mas aí tem um detalhe que é importante, que o que vocês estão fazendo é extremamente valioso. Todas as associações, e aqui mais ainda, que tem uma estrutura, tem pessoas capacitadas, têm feito um excelente trabalho, que é o seguinte: a união faz a força. O idoso, a rigor, é uma pessoa solitária. E é uma pessoa que carrega em si, e nós sabemos disso, uma carga emocional muito grande. Por quê? Porque ele já experimentou ao longo da vida muitas perdas afetivas, frustrações, né? E muitos deles, com o avançar da idade, o idoso ele vai vendo a sua geração indo embora. E isso aí vamos ter que falar sinceramente, porque isso todos nós vamos passar, a morte se aproxima. Então isso causa, cada um de nós, uma tensão muito grande. Isso traz uma carga emocional muito forte. O idoso, com isso, ele se sente muito solitário. Tanto que as doenças como depressão, elas são muito mais frequentes nos idosos do que em pessoas mais jovens. Infelizmente, sabendo-se ou conscientemente ou inconscientemente, muitas pessoas se aproveitam disso. E aí elas acabam chantageando o idoso para que possa ali levar vantagem. É muito comum, infelizmente, filhos, netos chegarem e falarem: pai, me dá um dinheiro aqui que eu tenho que comprar um negócio ali. Se você não der, eu não volto mais aqui. Ou vou, se você não der aquilo, ou se você não der seu nome para eu fazer o financiamento, esqueça que eu existo. E aí, naturalmente, que o idoso, temeroso de ter mais desta perda, acaba cedendo. Agora, precisa disso? Precisa que, para se conquistar o amor de um neto, ceder aos caprichos dele? Ou ceder aos caprichos do filho? Como é que a gente, na criação dos nossos filhos, quando estavam pequenos, como é que a gente fazia? Cedia todas as vontades deles? Permitir com que eles fugissem às frustrações? O que a gente vê hoje é que, pelo conhecimento, o idoso consegue ter a segurança para se conduzir e sofrer menos.
Então, o que acontece? Só para a gente expor aqui, no começo da nossa conversa. Primeiro, o idoso ele tem uma lei que garante seus direitos. É só esta lei? Não. Que é o chamado Estatuto do Idoso. Não sei se todos conhecem, todos sabem que existe o Estatuto do Idoso? Alguém não sabia? O Estatuto do Idoso é uma lei que tem mais de 12 anos, que é a Lei 10.741 de 2003, e que, entre outros dispositivos da lei, ele assegura, por exemplo, que o envelhecer é um direito personalíssimo. Primeiro ponto. Ou seja, envelhecer, envelhecimento, que é uma característica da natureza humana, todos nós envelhecemos desde o primeiro dia de vida, ele deve ser assegurado e respeitado. A partir deste princípio, nós temos ali o quê? O direito à dignidade e ao respeito. O idoso pertence a uma categoria especial. Esta é a realidade. Então, nós estamos vendo aqui, eu estava me estacionar aqui, né? E, naturalmente, que 9 horas da manhã não tem vaga, né? E aí tem uma parte lá que está todo mundo estacionando, né? Estaciona até em cima do canteiro. Mas havia uma parte vaga, né? Não tinha nenhum carro. Era o quê? A vaga do idoso. Então, nós percebemos que a sociedade começa a respeitar, por quê? Porque a lei existe. É claro que nem todos respeitam. Aí, obviamente, que o idoso, sabendo dos seus direitos, tem que fazer valer os seus direitos. Não é vergonha, gente. É isso que vocês têm de ter em mente. O idoso tem direito, mas o direito a lei só vai ter efeito, ou seja, só vai pegar ou não vai pegar, se o idoso fizer valer esses direitos. Então, sabendo que existe o Estatuto do Idoso, e sabendo que o direito a envelhecer é um direito personalíssimo, ou seja, da pessoa, e ela não pode vender, não pode negociar, não pode dar este direito, tudo mais fica mais claro. Por exemplo, o direito à tramitação prioritária dos processos judiciais e administrativos. Não sei se vocês sabem, mas o idoso, se tem um processo administrativo, por exemplo, uma liberação de alvará, ou, por exemplo, uma questão na Receita, ou no governo, o processo do idoso ele tem que correr mais rápido do que das outras pessoas. Assim também são os processos judiciais. Um outro ponto importante também, por exemplo, é a restituição do imposto de renda, que é prioritária nos idosos. E tantos outros direitos que os idosos possuem. Daí, o que é essencial é, primeiramente, que as pessoas saibam desses direitos e, a partir disso, elas fazerem valer esses direitos. Ok? Bom, essa aqui é uma introdução rapidinho para a gente falar sobre o direito dos idosos, né? Afinal de contas, existem outras normas também, como, por exemplo, a gratuidade no transporte público, né? Aqui em Brasília nós temos uma lei em que determina que nos eventos públicos, esportivos ou culturais, os idosos devem ter a entrada liberada 30 minutos antes do restante do público, né? Além de ter o direito à meia entrada nos eventos culturais esportivos, né? Além da vaga, além também das vagas de restaurantes e praças de alimentação, todos esses direitos justamente para que possam os idosos terem uma qualidade de vida. Ou seja, o respeito que não se tem hoje espontaneamente na sociedade está sendo assegurado pela legislação. E é nesse particular que nós estamos aqui, né, com essa parceria valiosíssima com a RAS, justamente para, primeiro, esclarecer a vocês dos direitos que vocês possuem. E segundo, assegurar, garantir a vocês, seja nos processos administrativos ou judiciais, que o direito de vocês seja efetivado. Há muitos direitos que os idosos possuem e que não são observados. Alguns nós estamos colocando aqui agora, e sobretudo no aspecto previdenciário, e que nós vamos fazer a exposição rapidinho para vocês. Eu só queria que apagasse a luz. Pode falar. Eu esqueci sua graça. Jorge? Jorge. Isso. Pode me chamar de Jorge. Jorge, só para fechar, o senhor está falando uma coisa aqui, eu e esse meu companheiro... Gente, só vamos ouvir o nosso... Isso é importante, porque ele e o meu companheiro aqui entramos, eu sempre contribuí com o INSS o máximo.
e recebo 40% ou 30% do que nós entramos há 10 anos, fizeram uma série de exigências, pegar toda a documentação, nós mandamos. Depois, a advogado escolheu, tal. Aí disse que veio uma lei aí do Supremo que todas as ações contra o INSS com mais de 10 anos perdiam a validade. Então, perdeu uma validade, eu tive que pagar agora uma sucumbência de R$ 1.400. O senhor tem como ver isso? Ué, nós podemos verificar. Claro que cada processo tem sua dinâmica, é preciso que a gente estude caso a caso. Né? Eu vou explicar daqui a pouco, eu esqueci né, os rendimentos todos os meses. E era uma inflação descontrolada, como nós sabemos. Foram 7 planos e só o plano real que efetivamente acabou ali diminuindo ao nível civilizado a nossa inflação. Isso gerou uma consequência muito danosa para o direito dos idosos. Por quê? A legislação à época, que também não era lá muito bem estruturada, ela fixava cálculos para a concessão das aposentadorias. Esses cálculos, eles tinham por base ali, indexadores da época dessa inflação galopante que vivíamos. O problema é que a situação era tão instável, havia tantas modificações tão rapidamente, e lembrando que naquela época não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha comunicação rápida que se tem hoje, infelizmente não havia ali o acompanhamento por parte da autarquia o segmento, não seguia da forma adequada o que a legislação previa. Consequentemente, muitos cálculos foram realizados da forma incorreta. Por quê? Porque não observaram os parâmetros legais à época. Isso, consequentemente, gerou ali alguns erros muito graves. Por quê? Quando se calcula de forma incorreta o valor do benefício, vamos supor que o benefício que era para ser de 1.000 foi calculado em 800, a concessão dos proventos de aposentadoria não vão ser com base nos 1.000, vão ser com base nos 800. Ou seja, o aposentado, graças a este erro, está recebendo menos, está tendo uma qualidade de vida menor em função do erro cometido pelo INSS. E diante disso, por favor, nós temos as chamadas revisionais de benefício. O que é revisão? Não é rever, ou seja, é voltar à origem do fato para, de acordo com uma análise mais apurada, uma análise mais profunda, verificar se aquele fato realmente condiz ou não com a realidade. Ou seja, a gente vai até o passado, com base na documentação que o aposentado apresenta, e vai tentar identificar se efetivamente aqueles cálculos que geraram a concessão da aposentadoria estão corretos ou não. Se estão corretos, não tem o que se fazer, tudo que segue. Agora, se estão incorretos, e há muitos e muitos casos em que estão incorretos, aí, naturalmente, há necessidade de se rever o valor da aposentadoria. Daí o chamado nome de revisão de benefício. Bom, as revisões, elas implicam o quê? Um novo cálculo da concessão do benefício para corrigir os erros do INSS. Elas implicam duas vantagens para o aposentado. Primeiro, se houver um erro a menor, haverá o quê? Uma majoração do valor do benefício do aposentado. E é só isso, gente? Ou seja, vai haver um aumento dali para frente? Não. Vai haver também o quê? A cobrança contra o INSS daquela diferença entre o que o INSS pagou ao aposentado e aquilo que efetivamente deveria ter sido pago a este aposentado. Ou seja, tem uma diferença que deve ser paga de proventos pretéritos, ou seja, pagos no passado e que o INSS vai ter que pagar ao aposentado. Por favor. Doutor, desculpa, uma pergunta que vai justificar a sua palestra. A condição, que eu sempre, pelo tempo que eu trabalhei, o direito adquirido jamais podia ser revogado. Exatamente. Pode o INSS dizer, por causa dessa, que o Supremo extinguir a partir de 10 anos e tira o teu direito?
Eu vou explicar isso lá na frente, Tá porque bom. isso é extremamente importante, que é a chamada decadência. Decadência. Né? Porque o senhor Fernando ele trouxe um ponto aqui que é chamada decadência do direito, que é uma discussão judicial que está em voga, justamente uma manobra que o governo colocou para estancar estas ações revisionais. Né? Eu vou colocar lá no finalzinho para que a gente possa compreender melhor. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui, gente, eu sei que os senhores são servidores, ex-servidores do Banco Central, conhecem números perfeitamente, né? Mas infelizmente eu sou advogado, número não é comigo, o negócio é lei, né? Então vocês me desculpem ali a abordagem simplória dos gráficos. O que eu estou colocando aqui é uma situação hipotética, tá? Vamos supor que o aposentado, ele esteja recebendo hoje R$4.000, né, de aposentadoria. Só que ele chega para a gente, doutor, olha, eu acho que está errado esse cálculo. Porque eu contribuí com o teto, me aposentei tal época, e eu não me sinto seguro em receber esse valor. Eu acho que eu tenho direito a mais. Naturalmente que nós vamos levar esta questão para um especialista em cálculos, né, com o nosso acompanhamento, né, no aspecto da legislação, para que a gente possa primeiramente identificar ali se de fato aquele cálculo está correto ou não. Então tem um parâmetro legal e tem um parâmetro técnico também. Até porque não podemos aqui dispensar aqui uma avaliação técnica de cálculo para se verificar se efetivamente houve um erro ou não um erro de cálculo. Vamos supor que tenha havido um erro de cálculo e se identificou que na realidade, se o INSS tivesse calculado corretamente o valor da aposentadoria, seria de R$6.000. Ou seja, nós temos ele tem uma diferença a receber de quanto por mês? R$2.000. Por favor. Só que ali, o processo dura 5 anos. Vamos colocar uma observação otimista, porque a gente sabe que a justiça é, infelizmente, bastante lenta, né? E aí, no final do processo, com um êxito, né, ou seja, uma sentença judicial favorável, transitada em julgado, tenha-se aí o direito de receber os R$6.000. Ou seja, nós vamos buscar toda aquela diferença que ao longo do processo não foi pago pelo INSS, ou seja, foram 5 anos, né? Então são 66 contribuições, 66 proventos. Por quê? Porque são 60 meses, por 5 anos, mais os 6 meses que são do abono anual, que é o 13º que todo aposentado recebe. E além disso, também se recebe os 5 anos, as parcelas de 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, o que chamamos de prescrição. Ou seja, a partir do ajuizamento da ação, ele também tem a obrigação de pagar aquela diferença não paga nos últimos 5 anos, o que dá também, vamos colocar aqui, 66 contribuições. Ao todo, o período é o quê? De 130 contribuições, que é uma diferença de R$3.000, daria o quanto? R$260.000 que o aposentado teria a receber. Aí vocês devem perguntar, nossa, é isso tudo? A diferença de 2.000. Só que, claro, eu estou colocando isso em valores históricos, sem levar em consideração a atualização monetária e nem os juros de mora. Porque, afinal de contas, se o INSS deve, ele deve pagar atualizado e com juros. E eu fiz aqui tentei fazer um cálculo ali no Excel e encontrei um número superior a R$400.000. Ou seja, se você for atualizar monetariamente, né, só para vocês terem uma ideia, a atualização monetária, a taxa de 1% ao mês, né, levando em consideração a data de 9 de novembro de 2005, dá uma parcela de mais de R$7.000. Ou seja, os 2.000 atualizados monetariamente com juros de 1% ao mês. Daí vocês percebem o tamanho da lesão cometida ao idoso, que infelizmente é praticado pelo INSS, em muitos cálculos. Por favor, adiante. Bom, há várias teses que são desenvolvidas por advogados e especialistas em cálculo de previdência social e que variam de caso a caso, né?
Por isso que é importante sempre uma análise preliminar antes do ingresso das ações judiciais. Eu estou aqui narrando algumas teses rapidamente para que vocês possam compreender e cada um de vocês possam identificar se vocês teriam direito ou não. Okay? Primeira tese que eu colocaria aqui é a correção pela ORTN e OTN. ORTN e OTN eram indexadores, né, de correção monetária à época, como nós sabemos. Elas corrigem ali os chamados salários de contribuição, ou seja, aquele valor do salário de vocês que seria um parâmetro para o cálculo do benefício. O cálculo do benefício, como nós sabemos, pega aqui a média dos últimos salários de contribuição, dos 36 últimos, né? E por esta média se calcula ali o valor da aposentadoria. Naquela época, a correção ela não se fazia da forma adequada. Quem tem direito são as pessoas que se aposentaram ou com proporcional ou integral de 21 de junho de 77 a 5 de outubro de 1988. Eu acredito que alguns de vocês já devem estar nesse grupo. E a correção dos dois últimos salários de contribuição não foram feitas, o que implica ali uma diminuição do cálculo e o pagamento de uma aposentadoria no valor inferior àquilo que é devido. Bom, há alguns que entendem que a diferença está em torno de 30% a menos que o aposentado tem recebido, ou seja, ele tem a possibilidade de buscar na justiça esses 30% que não foram pagos a ele. Bom, adiante, por favor. Tem também aqui o chamado menor teto de contribuição, que é para os aposentados de maio de 1980 a 5 de outubro de 88, e que decorre daquilo que eu falei para vocês, né, de que houve uma mudança da legislação, em que foram criados dois tetos, o menor de 10 salários e o maior de 20. E que, infelizmente, em 79, os tetos foram desvinculados e passaram a ser reajustados pelo INPC, mas o INSS ele passou a reajustar por outro índice de uma forma irregular. Então, o que se pede aqui é o quê? É fazer um reajuste com base no INPC. O INPC é o índice oficial de atualização monetária dos benefícios. Por favor. E por último, eu tenho aqui nas teses de ações revisionais o chamado buraco negro. Alguns de vocês já conhecem a tese do buraco negro? Bom, esta tese é o seguinte: quem tem direito são aqueles que se aposentaram de outubro de 1988 a 4 de abril de 1991. O INSS ele errou no cálculo da revisão administrativa e ele atinge quem tinha menos de 36 salários de contribuição. Né? As perdas também estão em torno de 30% e ele atinge inclusive aqueles que atingiram o teto do INSS. O INSS, em muitas dessas revisões, né, até porque muitas delas já foram objeto de processos judiciais, em muitos casos eles fizeram a revisão administrativa. Daí vocês percebem que o próprio INSS, ele reconhece que erra, né, e ele faz essas revisões. Só que, senhoras, nós conhecemos o governo que nós temos, né? Isso independentemente da coloração partidária. Ele paga da forma adequada? Ele cumpre da forma adequada os seus compromissos? Não, infelizmente não. Né? Ou seja, as revisões administrativas, em regra, são realizadas de modo inferior ao devido. E aí isso impõe a necessidade de, mais uma vez, ingressarmos na justiça para fazer valer o direito do aposentado. E, naturalmente, isso implica o quê? A majoração, ou seja, o aumento do valor do benefício e a obrigação do INSS de pagar toda aquela diferença corrigida monetariamente com juros de mora. Ou seja, muitos de vocês têm uma poupança e não sabem. Essa é a realidade. E aí a questão é, se tem este direito, se tem a possibilidade de se valer desse direito, a escolha fica com vocês. Se vão buscar esse direito ou vão deixar para o governo esse dinheiro. Bom, por favor, aos mais novos, né, e aqueles que continuam trabalhando
né? Muito embora estejam aposentados. Nós temos hoje uma situação que está bastante, que é objeto de muita discussão, que é a chamada desaposentação, que é um direito do aposentado e que, infelizmente, este governo acabou por lamentavelmente, tolher este direito. E no começo no final da semana passada, a presidente Dilma ela vetou um artigo da Lei 3.168 que estabelecia ali, regulamentava a desaposentação. O que é isso, gente? Aqueles que se aposentam, aqueles que se aposentaram e que permaneceram trabalhando, significa que, embora eles recebam o benefício do INSS, eles continuaram contribuindo para esse regime previdenciário. Ou seja, eles também são contribuintes. O direito à aposentadoria é o que a gente chama de direito disponível. Ou seja, o aposentado, se quiser, ele pode abrir mão. Ele pode renunciar. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Muitos aposentados que continuam contribuindo para o INSS, eles vão ao INSS e falam: olha, eu quero renunciar a esta aposentadoria que eu recebi 5 anos atrás e eu quero que vocês levem em consideração esse tempo de contribuição que eu verti enquanto aposentado e trabalhador para um novo cálculo, e com isso eu quero um novo valor de aposentadoria. Bom, nós sabemos que o cálculo da aposentadoria, ele leva em consideração o quê? O chamado tempo de contribuição. Quanto mais tempo contribuindo, maior é o valor da aposentadoria. Ainda mais hoje em tempos de fator previdenciário, em que quanto mais tempo se trabalha, mais próximo do índice de 1, que é o índice do fator previdenciário, se tem, e com isso maiores são as chances de um benefício melhor. Bom, o que acontece? Vai o aposentado lá no INSS, pede para renunciar e que se faça um novo cálculo, ou seja, um novo benefício com este tempo de contribuição. O INSS fala: não, você já pediu sua aposentadoria, se contente com o que você tem. O que os aposentados estão fazendo? Bom, já que o INSS não está cumprindo o seu dever, eu vou às portas do judiciário. E assim estão acontecendo nas várias ações que já foram ajuizadas. O judiciário, seja na primeira instância, seja na segunda instância, ou Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o tribunal que dá a última palavra na interpretação da lei previdenciária, todos eles já reconheceram que é direito do aposentado renunciar à sua aposentadoria, muitas vezes proporcional, para pegar aquele tempo de contribuição ao longo dos anos e pedir a obtenção de uma nova aposentadoria. Muitos de vocês devem se perguntar: mas esse período de tempo? Não, gente. Quando se renuncia à aposentadoria, imediatamente, sem demora, ou seja, sem um dia sequer, se já pede uma outra no lugar. Ou seja, praticamente duplicar ou triplicar, né, o valor do benefício dela. Bom, essa então é uma tese que, ela, embora esteja ainda para a decisão final do Supremo, muitos e muitos idosos têm buscado, até porque a gente sabe que, se for regulamentado isso, vai ser regulamentado para tolher direitos, nunca para conceder mais direitos do que os aposentados fazem de jus. Ok? Bom, só para a gente fechar... Uma coisa muito importante na desaposentação é que essa parcela do INSS, ela não influi na parcela Centros, que já está aposentado, aquilo já foi computado, e as parcelas estão correndo separadamente. É porque a Previdência Complementar ela é instituída de forma autônoma em relação à Previdência Social. A própria Constituição Federal diz isso. Agora, senhor Fernando, vamos colocar um ponto. Você disse que a aposentadoria da Centros, do INSS, não influi na da Centros. Se aumentar, não influi. Se aumentar agora. Na acontece a mesma coisa? Tem que ver no regulamento. Aí teria que ver o regulamento. Porque na Previ tem vários planos também, e aí teria que ver o regulamento do plano. É porque na Previdência Complementar, a lei da Previdência Complementar é o contrato do plano, né, que é chamado regulamento. Então, por exemplo, o regulamento da Centros,
não tem uma previsão de vinculação entre o INSS e a complementação de aposentadoria paga pelas centros, de modo que o INSS, aumento do INSS ficaria... Tem na concessão do benefício. Depois da concessão do benefício não existe mais. Inclusive as parcelas são registradas diferentemente. Exatamente. O valor da centro, o valor do INSS. São rubricas distintas. Agora, só colocando o ponto que o senhor Fernando colocou, Na previsão no banco também, né? também é, aí tem que estudar o Tem regulamento que estudar para o que esse regulamento. possa dar essa resposta. O regulamento do plano, né? Tem vários planos lá, então teria que ver qual plano, cada caso, Bom, caso. Né? Como o governo sabe que houve um sem número de erros cometidos no passado, em detrimento do direito dos idosos, e felizmente, né, graças à Constituição Federal, há esse direito de petição, ou seja, direito de ir à justiça, e os idosos estão tendo cada vez mais consciência dos seus direitos e indo à justiça, ele conseguiu, no 2013, se não me engano, no Supremo, o reconhecimento da chamada decadência do direito à aposentadoria. Né? Significa dizer o seguinte, que os valores concedidos há mais de 10 anos, ou seja, as concessões feitas há mais de 10 anos, elas não podem mais ser revistas, não podem mais ser modificadas, porque houve a decadência do direito, ou seja, a perda deste direito de revisão do benefício. Isso daí pode prevalecer quando a ação já está em tramitação? Se houver alegação no INSS, sim. Tá? Agora tem que verificar o caso concreto. O que acontece? Se entendeu que a legislação ela impunha digamos assim, esse divisor de águas, esse limitador, né? Imediatamente depois dessa decisão do Supremo, muitos processos acabaram sendo extintos e os aposentados acabaram perdendo na justiça em função dessa decisão judicial. Talvez seja o caso do senhor. Né? Acontece que o Supremo ele é o guardião da Constituição Federal. Ele interpreta a Constituição. E nós estamos falando aqui de uma norma legal, ou seja, uma norma que está abaixo da Constituição. E quem é o guardião da lei não é o Supremo, é o STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça, mais recentemente, tem firmado o entendimento em que aquela decadência que o reconhecida pelo Supremo não é bem assim. Ou seja, na prática, apesar de o Supremo ter falado em decadência de 10 anos, o STJ, que é realmente aquele que vai julgar as causas, tem entendido que esta regra não vale. É uma questão que está sendo ainda discutida no âmbito do judiciário, mas nós como advogados, nós sempre estamos acompanhando o quê? A evolução da jurisprudência. Como é que está caminhando o entendimento dos magistrados? E o entendimento dos magistrados hoje está voltando a caminhar a favor do aposentado. É claro que nós temos o quê? Nós temos um judiciário que é heterogêneo. Nós temos juízes que têm entendimentos de todo tipo. Né? A gente tem até juízes que... Tem um caso curioso que, uma vez eu vi, um juiz que negou a liminar para um aidético que estava à beira de morrer e precisava de remédio de alto custo para a sua sobrevivência, aquele coquetel anti-AIDS, né? Ele negou a liminar. Ele sentenciou a morte daquele aidético, porque ele, sob a alegação de que um dia todos morreremos, e não é justo que o Estado tenha que custear as despesas de alguém que está perto de morrer. Então vocês percebam que, infelizmente, não dá para assegurar a vitória em todos os processos, porque seria dizer que todos os juízes pensam igual. E a gente sabe que tem juízes que têm cabeças assim distintas, né? Exatamente, cabeça de juiz e fralda de neném, a gente não sabe o que sai, né? Mas o fato é que isso é importante. O que nós estamos verificando hoje na jurisprudência, sobretudo do STJ, que efetivamente é o que julga a legislação previdenciária, é de que a questão da decadência apreciada pelo Supremo não é aquilo que condiz com a realidade. Então, no nosso caso, cabe tentar um recurso, não cabe? Se tiver possibilidade. Se tiver, Pra ou caberia conversar. ação rescisória. Por isso que os processos em curso é igual, o médico vai ver igual o paciente que
que o médico não acompanhou e ele chegou agora para ele cuidar. Né? Isso Tem que ver o prontuário dele, tem que ver como é que está o estado de saúde dele para saber. A gente pode analisar, conversar. Não, mas como o sobre nosso já assunto, foi né? resolvido, eu paguei a sucumbência absurdamente, que eu não me conformo com isso. Se eu desculpa, a gente fica menos moço, a gente entende um pouquinho do que é direito. Eu não posso conceber que vem um direito de prejudicar. E quando veio essa cobrança da sucumbência, eu ainda fiquei mais revoltado ainda, mas paguei. Tive a felicidade de saber que, graças ao nosso presidente, houve esse convênio aí, que pelo menos para examinar. Claro. Não sou eu que vou examinar, que eu sou economista de tempo todo. Tá certo. Então, acho que isso aí vai ser uma oportunidade de a gente rever esse negócio aí. Tá? Perfeito. Adiante, por gentileza. Bom, agora eu gostaria de falar sobre o FGTS Imposto de Renda, aqui rapidamente, por favor. Há também aqueles que trabalharam de 99 a 2013 a possibilidade de obtenção ali das diferenças entre a revisão, né, da conta vinculada do FGTS. Infelizmente, mais uma vez o governo, utilizando ali a TR, né, ele fez ali o ajuste, fez o reajuste dos saldos da conta vinculada do FGTS de uma forma inferior àquilo que é efetivamente devido. A gente sabe que a TR dá um rendimento muito inferior à poupança e muitas vezes inferior até mesmo à correção monetária. Então, há ações também visando o quê? Visando a substituição da TR pelo INPC ou IPCA, para que as contas, né, do FGTS, daqueles que contribuíram de 99 a 2013, sejam corrigidas da forma adequada. Ou seja, corrigir um erro, infelizmente, colocado pelo governo, para que o valor do FGTS de cada trabalhador seja da forma adequada. Isso dá uma diferença também a receber do trabalhador. O processo, muito embora esteja suspenso no STJ e no STF, porque o volume de ações ajuizadas é muito grande, a tendência é de que efetivamente haja um reconhecimento desse direito. É o que se sinaliza no meio judiciário. Por gentileza. Nós também temos, como eu falei para os senhores e para as senhoras, a prioridade, o idoso tem a prioridade na restituição do imposto de renda, né? E há também casos, e muitos de vocês não sabem, em que o idoso ele tem direito à isenção do imposto de renda caso tenha alguma das doenças catalogadas na Receita Federal como doenças graves. Por exemplo, cardiopatia grave, né, cegueira, a esclerose múltipla, hanseníase, AIDS, câncer, são doenças graves e que, a despeito de ser algo indesejável naturalmente, confere àquele portador da doença a isenção do imposto de renda. Como é que isso pode ser obtido? Vai-se até um centro, uma unidade de saúde pública, né? O idoso vai à unidade de saúde pública, marca uma consulta e obtém ali um laudo do médico da saúde pública, certificando, inclusive com a CID, de que ele é portador de uma doença grave, catalogada ali na Receita. E aí se leva esse laudo com todos os documentos, de acordo com o que dispõe a Receita, para a unidade pagadora do benefício. Não sei se a Centros equipara o benefício do INSS. Tem convênio lá. Tem convênio, né? E aí vai se leva-se até o INSS, até a Receita Federal, ou a Centros leva a documentação até a Receita Federal, e a Receita Federal concede ao aposentado que tem essa doença a isenção do imposto de renda. Você sabe dizer se a prótese de quadril é pagada nessa lista? Prótese de quadril? Não. Mas a depender da situação, por exemplo, a pessoa ela tem uma situação de paralisia, né? Ela precisa de que o médico ele certifique, olha, ela tem uma paralisia que é incapacitante e que, portanto, ela não consegue se locomover. Neste caso, da paralisia incapacitante, né, ou seja, a pessoa não tem condições de se locomover, além da isenção do imposto de renda, a que faz jus, em função da paralisia,
também ela tem direito à isenção de outros impostos, como por exemplo o IPI na compra de carro, o IOF no financiamento de carro, o IPVA, também são isenções decorrentes dos chamados deficientes. Sanção de ingresso bancário. Também, o próprio IOF, né? Ou seja, são isenções que são decorrentes do quê? Por exemplo, da deficiência física. Né? Ok? Bom, eu vou falar aqui agora. Só complementando aqui a questão do imposto de renda, que nós temos também na Justiça aqueles créditos em que o aposentado recebe da Justiça de Previdência Complementar, principalmente, nós temos um regime próprio, chama o RRA, em que cai para 30% o valor desse imposto de renda. Então, é um direito exigir isso, principalmente na Justiça do Trabalho, exigir que seja aplicado esse regime próprio, o RRA, que tem base própria, dedução exclusiva e diminui assim consideravelmente o valor do imposto de renda. Mas como é que se conseguiria? Tem que querer na Justiça? Não, isso é dentro da execução trabalhista. Olha, esse caso. É doença? No caso de doença? Não, isso é dedução exclusiva, não é doença. É um direito seu dentro da execução, de qualquer execução, inclusive trabalhista. É porque... O caso que eu está levantando aí, agora vários aposentados pacientes estão enfrentando, aliás, esse tipo de problema, né? Porque esse grupo aí, o bom número de social aposentados assento receberam uma diferença aí a respeito diferença de aposentado do tempo de serviço, né? E alguns, o juiz, o próprio juiz que recebeu a sentença, já declarou que era isento do imposto de renda. Até onde o juiz pode isentar do imposto de renda, não sabemos. Né? Outros mandou pagar pelo valor bruto, sem desconto de previdência, nem desconto de imposto de renda. Sem aplicar o RRA. Outros, existem tributaristas que acham que o regime deveria ser o de mês a mês, a RRA, isso mesmo, mês a mês, que dá uma diferença brutal em relação a tributar só o valor, diretamente o valor recebido. Bom, nesse caso aí, o aposentado, no caso, o contribuinte, realmente fica numa saia justa tremenda, porque a tendência dele é realmente se quedar diante do imposto de renda, quer, né, impõe para se derir do problema. Mas, sem ele ter a certeza de que o outro regime que poderia avaliar os pesos exonerados, era o que seria mais adequado. Ele não tem a certeza. Eu digo isso por quê? Porque com vários colegas já apelando para tributaristas, inclusive, né? E não chegam a uma conclusão. Está se aproximando a época da próxima declaração e você não sabe. Tem que ter cuidado. Eu tenho uma posição como advogado nessas questões do imposto de renda. Eu acho que é tributado. Eu acho que quem não tem isenção é tributado porque é rendimento. Tem que ter cuidado quando o juiz isenta, o juiz do trabalho fala, olha, ele nem isenta, ele fala que nesses casos que o Walter está falando, ele fala que é indenização, só que não é indenização. E por isso não havia tributo. Eu não concordo com isso. Essa questão, mesmo que o juiz do trabalho fale que a verba é indenizatória,
isso pode desembocar na Justiça Federal, porque você faz a sua declaração de imposto de renda, declaração anual, de ajuste anual, e você coloca isso lá. E a Receita pode não concordar com isso, autuar, e essa autuação vai parar na Justiça Federal. E a Justiça Federal pode ter outro entendimento. Sim, mas eu digo, mas isso é a respeito da incidência ou não. Da incidência ou não? Mas do regime a ser aplicado, do sistema, do método a ser aplicado. Entendo que aí o método a ser aplicado é o RRA desde, salvo engano, março desse ano. O RRA. O RRA, que aí a diferença é bem grande. Você paga 30% do imposto de renda, como se pagasse o valor de 27,5% direto. Né? Bom, vamos adiante? Por favor. Vou falar aqui agora de um assunto que poucos sabem, né? E que é algo que tem tido grande relevância ultimamente, sobretudo nesses tempos bicudos, né? Que é a chamada holding familiar. Né? Por favor. Bom, não sei se as senhoras e os senhores já passaram pela cabeça, né, quanto à situação. Bom, quando eu partir, como é que vão ficar meus filhos? Né? Porque ao longo da vida nós vamos acumulando patrimônio. E nós vamos ali vendo que os filhos, um dia, vamos partir e vamos ter que deixar o patrimônio. E fica aquele receio, será que eles vão brigar? Será que vai ter ali um conflito? Nós estamos num prédio cujo patriarca acabou tendo este problema. Né? Todos sabemos que o Antônio Venâncio, quando partiu, deixou vários imóveis e vários herdeiros brigando entre si. Isso aí afetou gravemente todo o patrimônio do Antônio Venâncio, porque só agora, depois de 20 anos da morte dele, é que a situação começou a andar. Né? Tanto que isso trouxe de prejuízo para todos, não é só para os herdeiros, mas também para as pessoas que trabalham no prédio, para os inquilinos, enfim, para toda a sociedade brasileira, podemos dizer assim. Né? E, naturalmente, que os advogados, contadores, né, que vão buscando soluções, encontraram uma que veio até de fora e que se aplica aqui perfeitamente à nossa realidade, que é chamada holding familiar. O que significa isso? Em vez de o idoso, em vez de a pessoa que tem um patrimônio considerável, né, ela deixar a coisa acontecer, ou seja, não fazer testamento, simplesmente administrar o seu patrimônio e, ao falecer, deixar que os filhos briguem entre si, né, no inventário, ele toma as rédeas da situação e vai ali, ele mesmo, controlar a sua sucessão em vida. E com uma grande vantagem, pagando menos. Por quê? Nossa sociedade, nosso país, ele valoriza a pessoa jurídica. Não valoriza tanto a pessoa física. Exemplo disso é imposto de renda. Imposto de renda, a pessoa física, a depender da faixa de renda, é até 27,5%. A pessoa jurídica não paga esse imposto. Mesmo as contribuições sociais somadas com o imposto de renda da pessoa jurídica, não se tem 27,5%. Então, um cálculo bem chutado, vamos colocar assim, né? Até porque advogado, o número não se combina muito, mas contador sim. Né? Um contador me falou que alguém que tem ali uma receita de aluguel em torno de R$20 mil mês, se ele recebe esse aluguel na pessoa física, ele paga algo em torno de R$6.000, R$6.500 de imposto de renda. Se ele coloca este patrimônio em nome da pessoa jurídica, e esta pessoa jurídica, controlada por ele, é dele, faz a receita desse aluguel, desses R$20 mil, isso contando imposto de renda, pessoa jurídica, com base no presumido, com CSLL, PIS, COFINS, tudo somado dá em torno de R$4 mil. Se a gente colocar isso em uma perspectiva de 10 anos, dá algo em torno de R$300 mil.
Ou seja, sem fazer força, ele ao final de 10 anos tem um apartamento. Só de economia, de imposto, de renda, de tributação. Esse é o que significa holding familiar? A pessoa física, o dono do patrimônio, ele transfere o patrimônio para uma pessoa jurídica dele, controlada por ele, em que esta pessoa jurídica que vai controlar o patrimônio. Seja patrimônio, seja também empresas, que muitas vezes acontece. Né? Nós temos ali vários casos de amigos, parentes, em que o sujeito tem uma imobiliária, uma concessionária e um restaurante. E toda a rentabilidade vai na pessoa física. E que tem a tributação decorrente disso. Numa holding, a própria pessoa jurídica que vai controlar as outras pessoas jurídicas. E que a tributação acaba sendo menor. E essa é uma solução que tem as pessoas mais endinheiradas, ricas, né, tem adotado isso para si. Temos exemplos, por exemplo, Abílio Diniz, temos a família que era controladora do Banco Real, depois foi vendida para o Santander, que também fez esse tipo de formato de planejamento tributário societário, que é legal, tem base legal, e que implica ali uma diminuição dos custos da administração do patrimônio. Há uma outra vantagem interessante. Só uma coisa, Jorge. Não só as famílias ricas. De 10 anos para cá, no eixo Rio-São Paulo, que é onde as coisas acontecem, as pessoas com patrimônio de mais de R$1 milhão viram esse benefício. Viram o benefício da holding familiar. E estão começando a fazer. De 10 anos para cá. Aqui nós estamos engatinhando ainda. Pouca gente fazendo. Mas é uma coisa... É uma coisa que traz tanto benefício que a gente tem que trazer essa cultura para cá. Tem que trazer essa cultura para o Centro-Oeste. Não deixar só na mão das grandes fortunas ou do pessoal do eixo Rio São Paulo. Por favor. Mas a Constituição quando a Constituição transformar numa empresa, já não implica também uma taxa assim dessa empresa? Sim. Só que Sim, ela menor. necessariamente vai ocorrer. Quando você faz o inventário... Você cria uma empresa, né? Aham. Você está sozinho, de repente você, com todo o seu patrimônio, você cria uma empresa. Essa empresa não implica uma taxação, Sim. complicação? Sim, implica. Mas Você, também... inclusive, tem empregados e tudo isso? Não, mas aí que tem um detalhe. Quando a pessoa falece, né, e que deixa os bens para serem para os herdeiros e há o inventário, é necessário o recolhimento da tributação, que é o ITCMD, que inclusive está aqui no jornal, que é Imposto pela Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Né? E este imposto, naturalmente, quando você faz a doação em vida, né, para os seus herdeiros, você também recolhe. Ele necessariamente será recolhido. A questão apenas é o aspecto de tempo. Nós temos... Você não trouxe a planilhazinha da diferença? Não. Não, a gente tem uma planilha da diferença da sucessão e da holding familiar, para você ver como é escandalosamente um exemplo prático. diferente. A pessoa, digamos, X, um funcionário, digamos, nosso, funcionário do Banco Central, aposentado, que ele tem um patrimônio X, acima de 1 milhão, digamos assim. Como é que ele faria? Uma empresa? Como é que criaria essa empresa? Isso, não é? Como é que ele criaria essa empresa? Como é que ele se movimentaria dentro dessa empresa? Claro. Os impostos que ele vai pagar, tudo isso. Então não vejo é uma consequência mais trabalhosa ainda. Deixa eu só colocar um aspecto simples, que aí o senhor vai conseguir compreender. Né? No final, né, o patrimônio ele vai ser passado para os sucessores, ou pela holding familiar, ou pelo inventário, certo? De todo modo, vai haver ali a sucessão patrimonial. Não tem prazo curto, finalzinho. Pois é. Então, vou estabelecer dois, eu acho que é até bom o senhor ter colocado esse ponto, que a próxima eu posso até depois apresentar para vocês, a comparação entre, e é muito interessante, entre a holding familiar e a sucessão, né, o inventário. Os dois implicam a mesma coisa, ou seja, transferência dos bens para os sucessores.
né? Os dois implicam o recolhimento do imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Só que tem um detalhe. Primeiro detalhe, na holding familiar, você não tem as custas judiciais, e que são atreladas em termos percentuais ao patrimônio que está sendo objeto da partilha, e que em muitos lugares ultrapassa a faixa dos R$100 mil. Na holding familiar não tem custas judiciais. Segundo ponto, no inventário, os honorários do advogado giram em torno de 10% a 20% do patrimônio. Na holding familiar não tem isso. O percentual é muito inferior. Terceiro ponto, se houver briga entre os herdeiros, um inventário, ou seja, a partilha, que é o que vai acontecer, ou seja, a partilha dos bens, ela não sai em menos de 5 anos. Ou seja, o seu quinhão como herdeiro, você não vai ver esse patrimônio em menos de 5 anos. Numa holding familiar, dura em torno de 60 dias. E outro ponto, o desgaste emocional que se tem numa briga entre os herdeiros, no inventário, você não tem na holding familiar. E com um detalhe importante, que se tem verificado tanto no exterior quanto no Rio e São Paulo. Você, com a partilha em vida, a colocação do patrimônio todo numa empresa, e os seus herdeiros não são donos de partes da empresa, são donos de percentual do todo, você diminui as pressões de brigas entre as pessoas. Porque vamos colocar um ponto. Vamos supor que uma pessoa ela tenha três apartamentos. Um em Águas Claras, um no Gama e o outro na Asa Norte. E 3 filhos. Obviamente, com todo respeito a quem mora no Gama, tá? Mas um filho vai querer um de Águas Claras, os filhos vão querer de Águas Claras vão querer da Asa Norte. Quem vai querer do Gama? Aí vai gerar a briga. Se você coloca os 3 apartamentos na holding, a soma dos 3, você tem ali o montante por lado patrimonial, né? E você vai, por exemplo, doar em vida, né, as cotas da empresa para os seus herdeiros. Os herdeiros não vão ter ali um apartamento X, Y, Z. Eles vão ter 33,33% de todo o patrimônio. Isso, por exemplo... Você teria que vender o patrimônio? Não precisa vender. Ela continua. Agora, o patriarca, ele vai ter, naturalmente, se ele doar o patrimônio já para os filhos, obviamente que ele vai ter o quê? A cláusula de usufruto vitalício. Enquanto ele viver, embora não esteja no nome dele, mas ele vai utilizar, vai usar, dispor, fruir de todo o patrimônio, enquanto viver. E tem um detalhe, você pode colocar, por exemplo, neste patrimônio que ele já vai doar em vida para os herdeiros, cláusulas de incomunicabilidade, ou seja, aquilo que é dos seus herdeiros não se comunica com o patrimônio que ele tiver com mulher, porque a gente sabe que hoje os casamentos estão se desfazendo com muita facilidade e que isso gera bastante conflito. Cláusulas de impenhorabilidade, ou seja, eventuais dívidas que o herdeiro tenha, essas dívidas não serão pagas com as cotas do patrimônio da holding, né? E cláusulas também de reversão. Ou seja, se o patriarca, se o dono do patrimônio quiser reverter a doação, ele pode fazê-lo. Ele vai ter o comando do patrimônio dele. Ele não será refém de uma partilha que muitas vezes é sangrenta. O domínio é dele. O domínio é dele. Pessoal, esse ponto, por favor. Eu queria saber, eu já tinha lido alguma coisa a respeito disso, e eu queria saber como é que vocês viram o tratamento da transferência da propriedade particular para a holding, tendo em vista que, em grande maioria, pelo menos no meu caso, os bens, os poucos bens que eu tenho, têm muito valor histórico. Ou seja, bens que valem 2, 3 milhões, estão por 200 mil de imposto de renda. Qual seria como é que vocês veem a transferência disso para hoje? Bom, para evitar pagar o imposto imobiliário, de lucro imobiliário. Exatamente, porque aí, no caso, se você transfere com o valor de mercado, a diferença ela é considerada tributável, porque aí é renda da... Mas eu posso transferir pelo valor histórico para efeito de constituição? Dependendo da situação, sim.
Isso é analisado caso a caso. Né? Por quê? Nós temos que verificar se é tão dispare assim o valor dos seus bens com o valor de mercado. Essa aqui, a formatação da holding familiar, ela é sempre analisada caso a caso. Faz o estudo de caso de cada patrimônio, justamente porque existem situações que são raras, mas que não são cabíveis. Cito um exemplo. A pessoa, ela tem o patriarca, o detentor do patrimônio, ele tem dívidas altas. E que ele em muitos casos, até está sendo executado. Nestes casos, por exemplo, a depender da situação, não se recomenda fazer a holding familiar. Por quê? Porque pode ser considerado fraude de execução, fraude contra credores. E aí o credor pode ir contra a holding e desfazê-la toda. Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Uma dilapidação do patrimônio. O que é interessante neste trabalho de formação de holding familiar é que o dono do patrimônio, uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria econômica, ele vai sentar e vai observar aquele fruto do trabalho de anos, de toda uma vida. Olha aí o meu problema. O meu problema é justamente esse aí. Você viu que tem um contador e um advogado. Sim, seus herdeiros terão um advogado que vão tirar deles. Eu sou advogado, eu vou ter que contratar um contador. Mas aí é um detalhe importante. Se o senhor não contrata agora, necessariamente só que sai pagando mais caro. Mas aí a briga aqui. Pois é, mas ele só deixa o senhor. Deixa uma confusão Deixa uma confusão lá para frente. O senhor vai deixar, veja, a escolha é de vocês. Se vocês quiserem controlar o patrimônio, se vocês quiserem fazer com que esse patrimônio renda bem, porque o detalhe interessante da holding também é o seguinte: isso tem acontecido invariavelmente. Quando se tem ali, quando a gente chega, observa aquele patrimônio de toda uma vida e faz uma avaliação técnica, jurídica e econômica, como os fundos de pensão fazem, ou seja, bom, nós temos patrimônio de X milhões, o que está rendendo bem? Esse aqui está bem, então vamos manter. Isso está mal, então vamos vender para adquirir um ativo que renda melhor, como os fundos de pensão fazem. Aquele que tem uma holding familiar acaba se tornando um pequeno fundo de pensão, porque ele passa a observar o patrimônio dele com os olhos da objetividade. Ele vai observar aquele patrimônio que ele possui, identificando ali o que vale a pena manter, porque rende bem, porque é seguro, porque é líquido, e aquilo que deve passar para frente para ter uma melhor rentabilidade, uma visão mais profissional. Uma gestão mais profissional. Exatamente. De maneira a otimizar esses recursos. Mas olha, quando ele monta a holding, ele tem aquele patrimônio, ele acha que não é vantajoso. Se ele vender, ele não vai pagar já imposto de renda sobre isso? Ou na holding não vai? Aí é planejamento financeiro. Exatamente. E tem um detalhe: a tributação é diferenciada. Porque, por exemplo. Mas aí o imposto de renda, vamos dizer assim, o governo já admite você fazer a transferência sem pagamento de imposto. Exatamente. Da pessoa física para a pessoa jurídica. Sim, isso de fato. E você tem um detalhe, por exemplo, você transferir os imóveis, isso foi bom você ter lembrado, transferir um imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica que você constituiu, não incide a imposto de transmissão de bens e ela imóveis. vender depois, Exatamente. Agora, outra coisa que eu gostaria de colocar, seria que eu estava na frente, desculpa. Eu sei. É o seguinte, Não tem prioridade sempre. obrigado. Isso daí não é permitido já fazer na própria pessoa física. Você não tem o direito de fazer um documento que após o passamento do patriarca, os herdeiros, não havendo menor, já faz aquilo, entra em cartório e é praticamente uma escritura que você já faz à frente. Tem o testamento. Saiu recentemente. Você tem o testamento Hein? para dispor da sua. Não sei se é testamento, eu acho que já faz uma. A única coisa é o testamento. Eu acho que é não havendo testamento. Isso aí tem uma questão dessa aí. Se eu só me engano, é testamento. Só testamento e parte dos Depois seus saiu bens. a Né? lei que saiu aí Você não pode testar tudo. Eu digo uma coisa, eu estou dizendo só um pouquinho, porque eu vivenciei já nessas minhas andanças alguma coisa, só um pouquinho aí. Eu constituo uma outra familiar. Então, esse exemplo bem prático. Pego lá meus
imóveis, meus bens para andar. Estou lá, eu tenho 2 filhos, aí eu coloco lá 2 filhos e a Jarabela, tá? A mulher. 33 para cada um. Fiz isso aí. Então, quando eu comprei, já tá. Só que eu moro e aparece lá, Joana, lá, se eu estou grávida, Calovi. E aí? Bom, essa situação eu vivenciei nas barcas, eu não sabia para quem é que eu pagava um seguro. Como é que fica? A holding salva, prejudica o direito, por exemplo, do nascituro da lá da mulher e o direito da companheira? Bom, aí realmente vai haver uma questão a ser tratada no judiciário, mas tem um detalhe importante. Ele pode desconstituir isso e falar que Só que houve uma antecipação em vida, blá, blá. Só Mas que- aí cabe a ele provar todas essas coisas. Exatamente. Só que Ele quem? a criança. O beneficiário aí, o beneficiário. suposto beneficiário. Só que tem um detalhe importante que é interessante. A partir do momento que você transfere o patrimônio para a holding, que você faz a distribuição desse patrimônio para os seus herdeiros, em que eles são, na realidade, cotistas, que aí é uma sociedade limitada, um detalhe. Ou seja, não entra pessoas estranhas na sociedade. São só pessoas conhecidas, são os herdeiros. Né? Você tem ali as regras já estabelecidas pelo próprio patriarca por meio do contrato social. É o contrato social que vai reger ali esta relação. Então não vai, por exemplo, vamos colocar aqui vamos supor que um pai tenha 5 filhos e um grande patrimônio, né? Algumas empresas, imóveis. Só que desses 5 filhos, só um tem competência para gerir. Ele já pode, no contrato social, colocá-lo como administrador do patrimônio. Claro que ele não vai ter um percentual maior que os outros, ele vai ter um prolabore, ele vai ter uma remuneração em decorrência da administração dos bens. Mas não vai haver aquela briga entre os herdeiros para administrar o patrimônio de modo esparso. Ou se não tiver nenhum deles com competência, contrata-se um administrador profissional. Tem casos aqui em Brasília que eu conheço, tem um amigo meu que ele é um administrador de uma holding familiar. E é curioso porque isso instituiu até um sistema de disciplina na própria família. Os filhos e o patriarca, eles não têm mais aquela mentalidade de esbanjar, porque eles têm noção de quanto recebem e de quanto podem gastar. E aí o administrador profissional ele vai se preocupando com a rentabilidade do patrimônio. E é interessante porque a partir do momento que você tem os herdeiros, não mais como herdeiros, mas como cotistas de uma empresa, e é um trabalho, inclusive, que a gente tem buscado fazer, é a de orientação dos próprios herdeiros, em que eles passam a alinhar os valores como se empresários fossem. E que empresários serão? Né? Ou seja, a mentalidade deles não é daquela de que caiu do céu a herança de papai e agora vamos gastar por conta. Mas sim, sou um empresário, eu tenho ali o patrimônio e eu tenho condições de ter mais. Se eu me dispuser a ter uma mentalidade de produção, uma mentalidade de produtividade. Planejamento financeiro. Exatamente. De gestores. E é isto que faz com que hoje nós tenhamos, por exemplo, um país que é do nosso porte, como os Estados Unidos, muito mais rico do que nós. Porque é o cuidado com a gestão, é o cuidado com o patrimônio, é a profissionalização da gestão financeira. E é o que está sendo importado para cá, para a gente. Perguntinha só, depois de constituída a holding familiar, você escolhe um dos filhos, por exemplo, para ser um gestor. O senhor escolhe. Eu escolho. Não, eu escolho. Aí eu faleço. Aí os outros, depois do falecimento, não querem mais essa holding familiar. É possível, É possível. mas aí eles vão... E a forma como se dá essa dissolução pode ser tratada nas cláusulas do contrato social. Exatamente. As regras do jogo o senhor fixa. Nas cláusulas do contrato social. Não existe uma regra rígida. Não. Nós estabeleceremos de acordo com O senhor vai estabelecer. E quem é que vai nos orientar? É vocês, advogados? Exatamente. Nós temos assessoria jurídica, contábil e de gestão também. Aí a jurídica e contábil é obrigatório, né? Que para constituir. Isso aí que eu falei uma
visita a vocês ou uma... Sim. E é uma análise... A gente vê toda essa questão. Eu estou vendo muita preocupação aqui com os custos. A gente senta e coloca todos os custos da constituição dessa empresa. E os custos mostra os valores, mostra se é possível constituir E essa essa consulta que nós vamos Olha, é o seguinte, vocês fazem isso, eu tenho essa filosofia. Por exemplo, se eu quiser... Aqui na associação não. Vocês podem aqui na associação, Pode ser na associação, pode ser na fazemos. associação. A questão toda é a seguinte: esta é uma outra visão de uma realidade que temos. A realidade que temos, que eu citei o exemplo do Venâncio, é a de que não precisa ter briga entre família para disposição do patrimônio. Não precisamos ter, podemos ter na realidade, uma visão empresarial do nosso próprio patrimônio, para que ele possa render. É aquela história, gente, deixar que o dinheiro trabalhe para a gente. Fazer como temos hoje na Centros. Sermos nosso próprio fundo de pensão. Fazer com que esse dinheiro trabalhe da forma eficiente para a gente. Eficiência na gestão financeira. Para que se tenha o quê? Segurança no final da vida. A gente não pode apenas, e a gente está vendo isso claramente, a gente não pode pensar que só a aposentadoria é o suficiente. A gente pode realizar nossos sonhos também com uma gestão financeira eficiente. O dinheiro trabalhando para a gente e a gente poder realizar nossos sonhos. Porque o dono do patrimônio passa para a empresa, mas a empresa não deixa de ser dele. A empresa é controlada por ele é que dá as regras do jogo. Essa que é a questão, e que naturalmente tem sido muito acolhida tanto aqui em Brasília quanto em outras partes, justamente porque é algo muito interessante de se fazer. Né? Mas uma coisa, só uma parte também que eu acho interessante agora que eu lembrei. Isso o Banco do Brasil não poderia fazer. Banco do Brasil? Não faz. Você fazer, né? Podia, mas não faz. Mais fácil para nós, né? Eu não sei porquê, mas, gente, olha, vamos entender uma coisa. Só um pouco. É um trabalho, um trabalho de consultoria bem refinado. Por quê? Porque você vai analisar o caso concreto com muito cuidado. E tem um detalhe, com muito mais zelo e com muito mais eficiência do que, por exemplo, o inventário, em que você tem essa briga interminável e que o patrimônio durante todos esses anos vai se dilapidando, assim como se dilapidou este prédio, né? Então é algo que efetivamente tem funcionado e que eu acredito que muitos de vocês terão muitas vantagens com relação a isso. Mas o senhor ia falar? Eu quero saber a dimensão média de custos. Isso depende de caso a caso da sua complexidade. O que eu posso assegurar ao senhor é que é extremamente mais barato do que o inventário. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o inventário de R$1 milhão, o advogado cobra entre 10% e 20%. Imagina, ele, num processo de inventário, ele vai, num patrimônio de R$1 milhão, ele fica entre 100 mil e 200 mil reais. Coisa que não acontece numa holding familiar. Por quê? Porque é natural que, como o tempo é mais curto, né, você faz um serviço de regularização em um tempo muito mais curto, você tem um custo menor. Né? Bom, alguém mais tem pergunta? Sim, seu Paulo. Sim. Ele não vai estar sujeito também às mesmas implicações permanentes de uma empresa, de uma negociação, sim, um regime tributário. É a gestão de uma empresa. É a gestão de uma empresa. Só que com vantagens. Por exemplo, se eu tendo uma holding familiar, você passa a ser um empresário, você tem uma empresa. Você vai bem depreciado. Isso. Como uma gestão patrimonial de empresa. Como é que eu vou manter? Qual a renda, por exemplo? Se ele tiver o seu patrimônio, a sua residência, tem mais 2 com cada um dos filhos, não tem renda. Como é que vai fazer isso? Mas aí você tem, por exemplo, você vai ter distribuição dos lucros e resultados, e que não são tributados. Mas que receita? E receita? Não tem receita. Porque eu não posso colocar como receita que eu vendo os meus problemas. Ah, não, isso aí é diferente. Então, qual tipo de receita vai alimentar essa renda?
Depende do que é constituída a holding. Por exemplo, se é a quantidade de imóveis, né, é a receita dos aluguéis. Se, por exemplo, uma série, se são várias empresas, é o faturamento da empresa. Aliás, tem um detalhe importante que eu também não falei da holding, que é o seguinte: o sujeito que tem várias empresas, e dependendo do porte da empresa, o que ele tem? Ele tem vários departamentos dentro da empresa. A holding que ela é uma empresa que controla patrimônios de outras empresas. Bom, se eu tenho uma empresa que controla outras empresas, o que eu posso fazer? Se eu tenho vários departamentos que são comuns, eu posso enxugar essas empresas e na minha holding eu criar esses departamentos. Então, não é o caso aqui. Não? Não é o caso aqui. Tá. É porque, por exemplo, se você tem 3 empresas com 3 áreas de contabilidade, 3 jurídicos, 3 RHs, você pode criar esses departamentos na holding e aí ela administra os outros departamentos, as outras empresas. Se não tiver a holding familiar, se não quiser nenhum empregado, você não terá nenhum empregado. Isso. Se você quiser. Isso se aplica a pessoa que tem um imóvel? Sim, se aplica. Se aplica. Você tem um apartamento que vai... Sim, se aplica sim. Qual será a receita disso? Bom, a receita de aluguel, se eu tenho aluguel da... Então, se for a casa, A própria casa sim, não tem receita. Mas aí... Sim, perfeitamente. Aí você tem que pagar do salário que você recebe essa despesa. Você vai ter que pagar um aluguel para o imóvel para ela. Não necessariamente. Agora, o imóvel vai estar no nome da holding, né, o nome da empresa. Só que a holding é sua. Ou seja, você é o dono. Então a firma não pode ser receita. Isso. E aí, por exemplo, vamos supor... Isso é uma firma Só com individual. patrimônio. É uma firma individual. Sim, pode ser também uma firma individual. A formatação da empresa é quem vai escolher é o senhor. O que normalmente as pessoas colocam como formatação de empresa é uma sociedade empresária limitada, em que coloca já como os herdeiros como sócios cotistas. Em outras palavras, em vez de fazer isso depois toda aquela complexidade, você organiza a sucessão. Eu não tenho testamento. Mas aí que tá, ainda assim você tem um problema. Por quê? Porque você não testa 100% do seu patrimônio. Você não faz testamento de 100% do seu patrimônio. Você só pode testar até metade. O que você faz na holding é você controlar o seu patrimônio, inclusive em termos sucessórios. Você controla todo o processo. Você não deixa para os familiares se digladiarem depois da sua morte. E no testamento você faz só da metade, quando morrer tem que fazer da outra metade. Exatamente. Aí a família vai brigar com a outra metade. Vai brigar de qualquer jeito. Mas aí você fica sem nada. Mas aí é exatamente esse o problema. A gente pode passar alguns artigos depois. Você podia mandar o pessoal ler aqui para ver. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Ah, tá. E aí depois eu vou mandar para A vocês. gente manda alguns artigos na internet aí. Não, mas eu vou mandar o meu artigo para lá. Tudo bem. Porque todo mundo vai ler, vai tomar mais conhecimento inventando. e pensar o que Exato. fazer. De todo modo, gente, o que eu estou colocando aqui é algo que é, para muitos de vocês, uma novidade, né? Algo que eu vejo, eu confesso que eu também vou fazer para mim. Eu não fiz ainda porque eu estou no processo de divórcio, aí tem que primeiro fazer partilha, né? Mas assim, eu vou fazer para mim, que eu tenho uma herdeira, né? E que se eu faço para mim, eu acho que vai ser bom para vocês também, né? Agora, claro que cada um de vocês vai analisar, né, até que ponto seria interessante, né? De todo modo, está aqui algo que vale a pena de conhecer, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu tinha mais algumas questões para tratar, não sei se vocês têm interesse, mas a gente pode deixar, não sei, o senhor... Não sei, se você quiser, porque eu queria só te falar o seguinte: nós temos aqui na associação, na segunda terça-feira do mês, a gente faz o almoço, pessoal. Certo. Eu quero até convidar, se vocês Obrigado. almoçar com a gente, é lá na Potência, Sei. ali, quase de frente o workshop. Se vocês quiserem almoçar conosco, será o nosso Obrigado. convidado com muita honra. Se não tiver nenhum compromisso, lá é de meio-dia até
pessoal. Normalmente vai de meio-dia até 1h30, 2 horas, sabe? Todo mundo ia para 2 horas. Tá? Se você não tiver... Nós temos um compromisso, não sei se... Ah, é agora? É. Não, agora não posso. Ah, tá. A partir de meio-dia, Está de pé o compromisso. Tá de pé. Tá. Mas dá de pé de chegar lá, meio-dia, almoçar e voltar rapidamente, meia hora, não tem... Não. A gente pode ir marcar um outro encontro, caso o senhor queira, e aí a gente fala de outras coisas também, né, como se eu... É coisa de 5 minutos aqui agora. Não, então se quiser trocar esses 5 minutos, a gente já... Gente, podemos... Pode. Vamos lá, viu? Podemos só fechar aqui? Fechar isso aqui. Só essa questão da hold seria bom, só para sei lá, curiosidade, ver como é que já é feito isso. Coloca na internet, hold familiar, você vai ver um monte de artigos. Já tem artigo sobre isso. Tem muito, isso não é uma coisa nova. Tá. Tem muita coisa lá sobre... Vamos lá? Vamos. Adiante? Em Brasília eu conheço 5 famílias que fizeram isso, estão muito bem. Tá bom. Vamos lá. Podemos adiante. Já falamos também. Bom, aqui são dicas para uma vida juridicamente mais tranquila, né? Podemos adiante, por favor. Sossegado, né? Então, bom, só para a gente concluir, tá? Aqui eu coloquei umas dicas, né, para a vida juridicamente mais tranquila, que é organizar a sua documentação pessoal, contratos, procurações, seguros, contas bancárias, poupanças, investimentos. Muitas vezes, né, a gente acaba deixando a papelada de forma avulsa, né? Enfim, e aí fica aquela bagunça. Infelizmente, muitas vezes eu já atendi muitos idosos e muitas viúvas, e elas, coitadas, desesperadas, porque elas não sabiam o que o marido deixou. Porque estava tudo tão desorganizado. Declarações de imposto. Exatamente. Isso aí gera consequências jurídicas. Então é interessante esse tipo de organização da papelada, né? Verificar também a situação dos imóveis, né? Muitas vezes a gente às vezes compra... Meu pai mesmo comprou uma vez uns lotes lá em Goiânia, lá em Aparecida de Goiânia. Quando ele foi ver, ele estava devendo horrores de IPTU. Pior que não existe, né? Tem alguns que não existem, né? Alguns condomínios fajutos aí, né? Águas quentes, não existe. Pois é. Eu fui procurar lá e não existe. Isso aí é importante também de organizar, de verificar essa situação, né? A situação tributária também, porque a gente sabe que tributação, ela uma hora você vai executar, né? E também, algo importante também é verificar a questão das contas, né? Se for possível, que todas as contas estejam na mesma data, né? Porque a data, sobretudo, que vocês recebem seus proventos, que aí evita-se de ter aquela trabalheira e perda de alguma conta ali em função dessa desorganização, né? Adiante, por favor. Também a questão do empregado doméstico, né? Hoje em dia nós temos uma nova legislação trabalhista. Né? Você vê, né? E é preciso se atentar para esses detalhes de recolhimento de FGTS, do seguro de acidente de trabalho, Empregado doméstico podia ser empregado na conta. Bom, não, pode ser sim, tá? Vai ser paga pela holding, mas não perde a natureza de empregado. Não, mas aí no caso você não tem como. Não tem como. Não tem como. Houve recolhimento a mais nesse negócio aí do E-Social, né? Foi para todo mundo que já recolheu? Ele parece que e poucas. a empresa só 900. Segundo o jornal, Bom, só um outro ponto também que é importante: sociedades empresariais desfeitas, tá? Se vocês foram sócios de alguma empresa, verifiquem se a empresa já fechou, se existe alguma pendência, porque muitas vezes acontece de se sair da sociedade e está lá ainda recolhendo imposto, né? Enfim, aí acaba havendo a cobrança ali, uma surpresa indesejável, né? E por fim, a questão da união estável, que tanta dor de cabeça causa depois da morte do aposentado, né? Há uma resolução recente do CNJ, provimento, aliás, número 37 de 2014, em que se possibilita ali o registro da certidão de união estável ou da declaração de união estável na certidão de óbito do companheiro falecido. Isso é muito importante
que se saiba. Por quê? Porque se evita de ter que apresentar vários documentos para provar que existia uma união estável. Porque a própria verbação já comprova tal fato. Não, estou falando de união estável, casamento é diferente. Tá? Porque casamento, o próprio certidão de casamento é o suficiente. Mas muitas vezes a pessoa se une ao concubinato se transformou. Concubinato, perfeito. Né? Gente, era isso. Só para fechar uma mensagem, tem uma mensagem de Cora Coralina que eu gosto bastante e gostaria de compartilhar com vocês. Diz a Cora que mesmo quando o carro parece desabar, cabe a mim decidir entre rir e chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é decidir. Então, sejam vocês o protagonista das suas vidas. Decidam por si próprios. Não permitam com que decidam no lugar de vocês. Eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Agora, tem um término. Mas viver bem. Viver bem, com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigado, agradeço. Depois você tem que deixar.